O que testemunhamos nas últimas horas foi uma mudança de eixo na história da humanidade. Abram os olhos, porque a narrativa oficial que você vai ver na grande mídia é uma tentativa de salvar as aparências. Mas a verdade é crua. Os Estados Unidos já perderam a guerra para o Irã. Na noite de terça-feira, ontem, o mundo parou quando a República Islâmica do Irã aceitou um cessar-fogo com os Estados Unidos. Em uma mensagem explosiva nas redes sociais, o presidente Donald Trump tentou, como sempre, controlar a narrativa. Ele afirmou, em letras garrafais, ter vencido a guerra. Mas a realidade dos fatos destrói essa mentira em segundos. Trump não venceu, ele capitulou. Ele aceitou começar uma negociação de paz baseada exatamente nos 10 termos exigidos por Teherã. Entendam bem, quando você aceita os termos do seu adversário para que as bombas parem de cair, você não é o vencedor, você é aquele que está pedindo trégua. O Irã praticamente venceu esse embate geopolítico. E aqui vai um aviso importante. Isso ainda é um cessar-fogo. Não é um acordo definitivo para encerrar a guerra para sempre. A tensão continua no ar e a guerra pode voltar a qualquer momento. Simplesmente porque Trump provou, repetidas vezes, que não é um líder confiável. Nesse momento, a sensação global é de que Israel foi abandonada pelo seu maior aliado. Os custos da guerra para a administração Trump ficaram proibitivos, financeira, política e militarmente. O Império Americano foi humilhado em praça pública mundial nas últimas semanas. A realidade demonstrou que o gigante americano tem pés de barro. Ele grita, ele ameaça, mas quando alguém com força empurra, ele cai. Mas antes de mergulharmos nos detalhes de como essa derrota aconteceu, até agora, inscreva-se no canal, ative o sininho, curte este vídeo e deixe o seu comentário. Obrigado pela presença aqui. Nas últimas 2 semanas, o mundo viveu sob a sombra de um holocausto iminente. O presidente Trump elevou a retórica da guerra a níveis nunca vistos desde a crise dos mísseis de Cuba. Ele havia dado um ultimato: 10 dias para o Irã desistir, para o Irã se ajoelhar. Há 2 dias, com o prazo se esgotando e o desespero batendo à porta da Casa Branca, Trump chegou ao ápice de um absurdo. Afirmou que iria acabar com uma civilização inteira. Vamos analisar o peso dessa frase. Como você acaba com uma civilização milenar como a persa? Não é com infantaria, não é com sanções. A única forma de cumprir essa promessa seria o uso massivo de bombas nucleares. Foi uma ameaça explícita de genocídio nuclear. Mas, para quem conhece o jogo de cena de Washington, ficou claro que isso nada mais era do que uma atuação, ao menos por enquanto. Uma mentira desesperada de quem já não tinha cartas na manga quase mais. Para piorar a situação diplomática, Trump cruzou uma linha perigosa ao zombar da religião do Islã em uma mensagem de Páscoa direcionada aos muçulmanos. O que ele achou que seria um aceno à sua base conservadora acabou sendo um tiro no pé, catastrófico. Até mesmo os conservadores cristãos norte-americanos, que prezam pelo respeito religioso e pela estabilidade estratégica, acharam a postura de uma baixeza desnecessária. Ficou claro, Trump não tinha o apoio do povo americano para uma guerra total. Pelo contrário, ele estava cada vez mais fraco. A opinião pública dos Estados Unidos está em choque com a agressividade errática do seu presidente. O americano médio não quer mandar seus filhos para morrer no deserto por causa de uma retórica mal calculada do presidente, como fizeram no Iraque ou no Afeganistão. Além disso, houve o fator econômico. O fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã transformou a economia global em um campo de minas. O preço da energia disparou. E quando o bolso do apoiador de Trump começou a doer, a lealdade também começou a desaparecer. O erro estratégico de Trump foi subestimar a capacidade do Irã de revidar onde mais dói no Ocidente, no fluxo de capital e energia e, portanto, na estabilidade financeira
de sua economia. Muita gente se pergunta: qual era o plano dos Estados Unidos? Erra feio quem acha que esse ataque não tinha objetivos claros. O problema é que Trump mudava o objetivo a cada coletiva de imprensa, o que demonstrava a falta de um plano sólido. No início, ele disse com todas as letras: o objetivo é a mudança de regime no Irã, regime change, derrubar os ayatollahs. Quando percebeu que isso era difícil demais, mudou o discurso. O objetivo é acabar com o programa nuclear. Depois, a meta passou a ser a destruição do programa de mísseis e drones que estava humilhando as defesas americanas. Por fim, em um tom quase de súplica, ele disse que o objetivo era apenas reabrir o Estreito de Hormuz. Mas a máscara caiu rapidamente. O objetivo real, o objetivo primário, sempre foi a decapitação do Estado iraniano. O assassinato do Ayatollah Ali Khamenei e de sua família, juntamente com outras autoridades de alto escalão do país, prova que os Estados Unidos e Israel queriam o colapso total da estrutura de comando do Irã. Trump e Netanyahu tentaram inclusive a tática clássica de dividir para conquistar, tentando armar grupos curdos para iniciar uma guerra civil interna. Eles esperavam que, sob pressão, o Irã implodisse. Eles esperavam traição, mas nada deu certo. O regime não caiu, pelo contrário, se fortaleceu. E o pior para a diplomacia do mundo inteiro, o Irã perdeu totalmente a fé na palavra dos Estados Unidos. Como negociar com um país que ataca você e seus aliados com Israel justamente durante uma rodada de negociações diplomáticas pacíficas? Os Estados Unidos agiram com arrogância e foram traiçoeiros, e isso selou o destino dessa guerra. Todos os objetivos da guerra norte-americana falharam miseravelmente. Mas sejamos honestos, isso não veio sem custos para o Irã. O povo iraniano pagou um preço de sangue. Suas cidades foram bombardeadas. Hospitais, universidades, escolas, infraestrutura civil básica foram transformadas em escombros pelos mísseis israelenses e norte-americanos. No entanto, o que Washington nunca entendeu sobre o Oriente Médio e particularmente sobre o Irã é a psicologia da resistência. Em vez de se fragmentar, o povo iraniano se unificou em uma velocidade impressionante. A tentativa de assassinato e a subsequente morte do Ayatollah não causaram o colapso do governo, mas sim a reativação de um arquétipo poderosíssimo na cultura xiita, a tradição do martírio. Para o povo iraniano, a luta contra a injustiça está no DNA religioso e histórico. Eles aprendem desde cedo que vale a pena sacrificar a própria vida, seguindo o exemplo do Imam Hussein na Batalha de Karbala, contra governos corruptos que defendem a mentira e a injustiça. Para o fiel xiita, não há honra maior do que resistir ao opressor, não importa o quão forte ele pareça ser. O Irã não foi pego de surpresa. Eles vêm se preparando para esse exato momento desde a Revolução Islâmica de 1979. Naquele ano, eles não apenas derrubaram um monarca fantoche apoiado pelos Estados Unidos, o Shah, mas nacionalizaram o seu petróleo. Eles tiraram a riqueza das mãos das corporações ocidentais e a colocaram sob controle nacional. Desde então, o Irã se tornou o inimigo número 1 do sistema financeiro global liderado por Washington. Para entendermos por que os Estados Unidos arriscaram tanto, precisamos falar de dinheiro. A presença militar americana na Arábia Saudita, no Kuwait, nos Emirados Árabes, no Catar e no Bahrein nunca foi sobre democracia. Afinal, são monarquias absolutistas. Sempre foi sobre proteger o escoamento de petróleo do Golfo da Pérsia. O acordo era simples, esses monarcas vendiam petróleo para o mundo inteiro somente em dólares. Isso criava uma demanda artificial e infinita pela moeda americana, permitindo que os Estados Unidos imprimissem dinheiro ou títulos da dívida pública sem gerar inflação imediata, porque havia uma demanda mundial, mantendo o sistema internacional sob seu controle financeiro. O Irã era a grande pedra no sapato desse esquema. Eles se recusavam a jogar o jogo do petrodólar.
O ataque ao Irã foi, em última análise, um ataque para manter o controle hegemônico do petróleo. E esse ataque foi acelerado pelo desespero de Benjamin Netanyahu. Israel sabia que o tempo estava acabando. O povo americano e o mundo em geral estava ficando chocado e enojado com o massacre de árabes na Palestina e no Líbano. Netanyahu precisava de uma guerra maior para forçar os Estados Unidos a limparem o terreno para a expansão do controle israelense antes que a opinião pública norte-americana tornasse o apoio inviável. Foi uma aposta de tudo ou nada, e eles estão perdendo. O regime dos ayatolás demonstrou uma superioridade estratégica que deixou o Pentágono perplexo. Eles desenharam o que chamamos de estratégia de mosaico. É uma forma de defesa descentralizada e resiliente que permite ao país continuar lutando, mesmo que o comando central seja decapitado. Sempre há autoridades para substituir as que foram mortas. Enquanto os Estados Unidos usavam tecnologia de bilhões de dólares, o Irã respondia com uma combinação letal de mísseis balísticos e hipersônicos de ponta misturados com drones extremamente baratos, porém eficazes. Tudo isso armazenado e lançado de uma rede de túneis subterrâneos tão profundos e reforçados que foram projetados para resistir até a ataques nucleares. Por mais de um mês, o Irã manteve a capacidade de atingir alvos em Israel e as bases americanas nas monarquias do Golfo. Eles não apenas resistiram, eles exauriram a capacidade de defesa dos Estados Unidos e de Israel, que estavam racionando interceptadores. Os estoques de mísseis americanos começaram a baixar perigosamente. O ponto de virada foi a desastrosa tentativa de resgate de um piloto americano. Em um único dia de invasão do território iraniano, os Estados Unidos perderam 6 aeronaves. Essa foi a maior perda da aviação em um único dia desde a Segunda Guerra Mundial. A aura de invencibilidade da Força Aérea dos Estados Unidos foi estraçalhada sobre o solo iraniano. E para finalizar o checkmate, o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Eles fizeram a economia mundial sentir o choque real da falta de petróleo e de fertilizantes. Mais do que isso, o Irã ameaçou começar a vender seu petróleo somente em yuans chineses. Isso foi um golpe de misericórdia. O Irã provou que estava disposto a ir até o fim, a destruir o sistema financeiro ocidental se fosse necessário para garantir sua sobrevivência. Depois de gritar para o mundo de posar de homem forte, de dizer que iria destruir uma civilização inteira, o que Trump fez? Ele declarou vitória, uma vitória de papel, e aceitou negociar os 10 pontos exigidos por Teherã. A mídia estatal iraniana publicou essa lista e ela é o atestado de óbito da hegemonia americana na região. Vejam algumas coisas que o Trump aceitou negociar. O levantamento de todas as sanções primárias e secundárias contra o Irã que os Estados Unidos colocam a tempo. Isso destrói décadas de política econômica de pressão sobre o Irã. A manutenção do controle iraniano total sobre o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos admitem que não mandam mais no Golfo. A retirada militar completa dos Estados Unidos do Oriente Médio. O fim da presença que garantia o petrodólar. O fim de todos os ataques contra o Irã e seus aliados regionais. A liberação imediata de todos os ativos iranianos congelados em bancos estrangeiros. E a lista continua. Com isso, o Irã não apenas sobreviveu, ele saiu da guerra como uma potência hegemônica da região, por enquanto. Eles acabaram com as sanções, estabeleceram soberania absoluta sobre o Golfo da Pérsia, e expulsaram a maior força militar do planeta e recuperaram sua soberania de vender petróleo para quem quiserem, na moeda que quiserem. Esses são os termos que os Estados Unidos aceitaram negociar. Se isso não é vencer uma guerra, eu não sei o que é. O Irã venceu. Os Estados Unidos, sob o comando de Trump, recuaram. Por enquanto. E agora, não sejamos ingênuos. Trump é o último suspiro de um império em decadência. Por 40 anos, depois do fim da União Soviética, o mundo foi forçado a jogar o jogo americano.
Privatizações de setores estratégicos nacionais, abertura das fronteiras para o comércio através da força e o dólar como a única lei internacional. Esse modelo morreu ontem. O Irã provou que os Estados Unidos são, na verdade, um tigre de papel, economicamente esgotados, tecnologicamente estagnados em relação aos seus rivais e politicamente apodrecidos por dentro. Mas aqui vai um aviso vital. Não pense que os Estados Unidos vão aceitar esses 10 pontos passivamente. Nenhum líder arrogante, nenhuma potência imperial aceita a derrota de forma tão limpa. Trump provavelmente está ganhando tempo. E os Estados Unidos vão tentar se armar de novo, reorganizar suas forças e buscar uma nova brecha para a guerra. Se o Irã sentir que sua existência continua sob ameaça, a guerra irá recomeçar. E as chances de um novo ciclo de violência são altíssimas. Porém, o estrago na imagem americana é permanente. Os povos do mundo, na África, na Ásia, na América Latina, viram que o gigante tem pés de barro. Ele pode cair se a gente empurrar. A China sairá disso infinitamente mais forte. A Rússia consolidará sua influência. O Irã caminha para se tornar uma potência mundial importante. A única alternativa para os falcões mais malucos em Tel Aviv ou em Washington seria cometer o crime supremo contra a humanidade, o uso de armas nucleares. Mas isso não seria assassinato de uma civilização, seria o suicídio da própria espécie humana. Enquanto o mundo gira e as potências colidem, o que sobra para nós brasileiros, além de sermos espectadores da história? A vitória do Irã, por enquanto, não é apenas um evento geográfico no mundo, no Oriente Médio. É uma lição de soberania escrita com sangue e resistência. Diferente dos iranianos, que demonstraram uma resiliência de aço contra a maior máquina de guerra do planeta, ou ao menos a mais cara, o Brasil parece estar em um estado de animação suspensa há 40 anos. Nós nos tornamos o país do eterno amanhã, aceitando passivamente uma desindustrialização que nos empurra de volta ao século XIX. Aceitamos uma elite medíocre que se contenta em ser o celeiro do mundo, vendendo solo, soja e minério bruto para comprar a tecnologia que nós mesmos poderíamos criar. Temos uma classe política que, em sua maioria, não possui projeto de nação, apenas projetos de poder pessoal e submissão aos interesses estrangeiros, enquanto o povo perde o orgulho e o desejo de lutar. O Brasil sangra sua inteligência para o exterior, perde os cérebros dos seus jovens que buscam uma vida melhor lá fora. O Irã nos provou uma verdade dolorosa, mas libertadora. A soberania tem um preço alto, mas a submissão custa a nossa própria alma e o futuro dos nossos filhos, dos nossos jovens. Um país que não gera tecnologia, que não protege seus recursos naturais e que não impõe respeito no cenário global é um país quebrado antes mesmo de começar. Isso tem que mudar agora. Não podemos mais aceitar o papel de colônia. Precisamos reconstruir o Brasil com a mesma determinação, com o mesmo espírito que vimos nesta guerra. Precisamos de uma liderança que entenda que a dignidade nacional não está à venda. E para despertar essa consciência, para furar a bolha da alienação e para discutir o Brasil real, que eu criei esse canal. O mundo mudou ontem. As cartas foram dadas e o Império mostrou suas fissuras. A pergunta que fica para você, que chegou até o final deste vídeo é: você vai continuar dormindo na narrativa oficial ou vai acordar para a realidade e lutar pelo nosso lugar no mundo? Se você acredita que o Brasil merece mais do que ser um coadjuvante na história, inscreva-se, deixe sua curtida e, principalmente, compartilhe esse vídeo com quem também precisa entender a realidade. A nossa reconstrução começa com a informação e com a consciência. Obrigado pela presença aqui e até a próxima.